principalmente lá no X, né, circulou bastante, foi o caso do padre Júlio Lancelotti e a matéria aqui então de abertura, porque agora a senadora Damares Alves também concedeu uma entrevista exclusiva aqui para o BSM e a gente vai tratar desse assunto acerca da perícia, né, que foi feita com aquele vídeo lá, supostamente, então, do padre Lancelotti, mas que eles chegaram numa boa conclusão. Ao comentar caso de Júlio Lancelotti, ex-ministra dos Direitos Humanos dispara: onde há pedofilia, há tráfico de crianças. Mesmo com a tentativa de blindagem pela esquerda ao padre Júlio Lancelotti no ano de 2019, quando um vídeo em que ele se masturbava para um adolescente de 16 anos veio à tona, a verdade finalmente foi comprovada nessa semana, por meio de uma perícia realizada no escritório dos peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti, foi constatado que o idoso que aparecia no vídeo em questão era, de fato, o padre Júlio Lancelotti. Bom, o caso veio à tona esse final de semana, né? Eu imagino que uma parte das pessoas deve ter acompanhado, pelo menos alguma coisinha, né? Que é o seguinte: há esse vídeo do padre Júlio Lancelotti, né? Numa ligação de WhatsApp, quer dizer, de um sujeito muito parecido com o padre Júlio Lancelotti, alegadamente ele, né? Em que ele fica ali fazendo sexo virtual com um adolescente que na época tinha 16, quer dizer, supõe-se que tinha 16 anos. Não? Eu tive o desprazer de ver esse vídeo, viu, na época, porque ele circulou entre vários jornalistas e, na verdade, assim, todo mundo ficou com medo de publicar, enfim, de dar muita notoriedade, sem ter a certeza do que estava acontecendo, né? Eu sei que essa denúncia, esse vídeo foi sim para o Ministério dos Direitos Humanos, na época da Damares, e ele foi encaminhado, a denúncia foi encaminhada, como a Damares diz aí, né, segundo todos os protocolos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e o Ministério Público enterrou, né, a investigação. Também foi feita denúncia na própria Polícia Civil de São Paulo, lá na Delegacia de Crimes... Agora eu não sei se é crimes contra a infância, ou se é de crime cibernético, eu não sei exatamente qual delegacia, né? Mas foi feito lá num lugar específico, eu sei que isso foi feito, essa denúncia, inclusive, com o vídeo, né, anexado no pedido e tal. E a investigação não deu em nada. Havia também a intenção da polícia pedir busca e apreensão na casa do padre Júlio Lancelotti na época. E só que isso foi... A investigação, na verdade, veio por água abaixo, porque ela estava rolando mais ou menos em sigilo, e o pessoal do MBL, na época, veio e pôs a boca no trombone, começou a falar desse vídeo, e aí, né, as autoridades policiais entenderam que a investigação tinha acabado, porque se houvesse alguma prova, alguma coisa, né, em posse do Júlio Lancelotti, isso já teria sido destruído, né, porque o MBL veio e fez esta merda na época. Eles estão tentando corrigir agora, né, com o negócio do vereador, do Rubinho Nunes. Mas naquele afã de dar like, entendeu? De fazer barulho na internet em vez de conseguir, né, uma vitória efetiva, né, eles foram lá e fizeram aquela merda toda, né, e a investigação acabou naufragando. Mas esse negócio é antigo. Qual que é o problema? Ninguém está falando que o padre Júlio Lancelotti é pedófilo, né? Até porque, legalmente, eu acho que ele traçar consensualmente um menino de 16 anos pela internet não é crime, né? Pelo menos não me parece que seja. Agora, qual é o problema? O problema é assim, que esse vídeo, né, onde ele fica aí com um menor de idade, abre ensejo para a pergunta de que maneira que isso acontece, né? Porque ele está numa posição em que ele tem contato e é uma liderança, né? E estão sob os seus cuidados centenas e milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Lá na Cracolândia, né, no centro de São Paulo, moradores de rua, drogados, prostitutas, né, prostitutos, menores de idade, adolescentes, jovenzinhos, mães solteiras, enfim, uma infinidade de gente que vive ali perto pelo centro de São Paulo, né, em situação de miséria, de vulnerabilidade, gente que faria qualquer coisa por um prato de comida, né, por um abrigo, né. Então é preciso investigar, sim. Por quê? Como a Damares bem falou, onde há pedofilia, há tráfico de crianças.
veja, o que a experiência de investigadores tem mostrado é que não há abuso de menor, abuso sexual de menor, sem rede. Assim, nunca tem o cara que cometeu uma única vez, né? O crime sempre é reincidente, quer dizer, o sujeito é viciado nesse negócio, e ele precisa de uma rede de apoio, ou seja, ele precisa de fornecedores, né? Ele precisa ter acesso a esses jovens, né? O sujeito sempre começa assim, trocando pornografia na internet, então o cara tem, né, acervo e acervo de pornografia infantil. Sempre é assim, a coisa se repete, entendeu? Existe um padrão. E, como ela falou, existe tráfico de crianças, existe uma rede de suporte, né, a essa monstruosidade que é a pedofilia. Então é preciso investigar, sim. Né? Ninguém está falando que o padre Júlio Lancelotti é pedófilo, né? Ninguém está acusando disso, mas é preciso investigar, porque há uma série de, né, indícios, e obviamente ele precisa ser afastado, né, pela Diocese de São Paulo, né, de qualquer função que ele vergonhosamente ainda tenha como sacerdote. Né? Eu sei que a Diocese de São Paulo pediu, né, que a Diocese de São Paulo pediu os documentos, enfim, tudo que tem sobre ele. Eu não sei por que fez agora, porque assim, o padre Júlio Lancelotti já é uma figurinha conhecida aí há muito tempo. Né? Mas a gente sabe também que Dom Odilo Scherer não é exatamente assim, né, o arcebispo mais diligente que existe na igreja. Né? Ainda mais quando é para fazer alguma coisa que pode danar a imagem da esquerda. E veja, o Dom Odilo não é um esquerdista, né? Ele só é meio bunda mole mesmo, assim, morre de medo do que vão falar dele na imprensa. Né? Mas, enfim, espero que isso aí, né, que isso não morra nessa investigação, e espero, por exemplo, que o Alexandre de Moraes também não interfira para atrapalhar, porque ele apareceu na mídia semana passada, semana retrasada, prestando sua solidariedade à perseguição que estava sofrendo injustamente o padre Júlio Lancelotti, dizendo que faria tudo que fosse possível para ajudá-lo. Né? Então, espero que ele não interfira nessa investigação, da mesma maneira que, aparentemente, o Barroso não interferiu na investigação sobre o seu amigo João de Deus, né? Que tinha lá um caso, vamos dizer assim, análogo, né? Que são esses crimes sexuais. O João de Deus foi acusado de estuprar 300 pessoas, né? Pouco tempo depois do Barroso ter aparecido dizendo que o João de Deus era uma pessoa transcendente, né? Um homem com poderes extraordinários, né? Um homem devotado ao amor. De fato, é o amor, né? Porque para amar 300 mulheres assim dessa maneira tem que ser muito amor. Talvez elas não correspondiam a esse amor, né? Mas, enfim. Então, eu espero que isso não aconteça, né? Que o Alexandre de Moraes não interfira nessa investigação, né? Para tentar, enfim, né, limpar a barra do Júlio Lancelotti e que a verdade venha à tona. Se ele também for inocente, que seja né, restituída aí a boa imagem do sujeito. Né? Agora, qual é o problema? O Júlio Lancelotti, ele é assim, uma estrelinha da esquerda. Né? Ele é a espécie assim, ele é o Betinho da nova geração, entendeu? Porque assim, a esquerda sempre precisa ter alguém lá que é o homem que cuida dos pobres. Porque a esquerda está cagando e andando para os pobres. Né? Então tem que ter um para representar. Né? Então, antigamente, você tinha oh, meu Deus, como que era o arcebispo lá de Recife, Daniel? Enfim, você tinha lá o... Não é Dom Aldo. O famoso arcebispo vermelho. Porra, como que eu esqueci o nome do sujeito? Mas enfim, né, você tinha lá o representante dos pobres, o dono dos pobres do Brasil. O Nelson Rodrigues deve fazer piada sobre ele, né? Dizendo que o sujeito só olhava para o céu para ver se levava o guarda-chuva. Dom Helder Câmara, exatamente. Então você tinha Dom Helder Câmara, que era o dono dos pobres do Brasil. Mais ou menos como o arcebispo de Aparecida, que é seu dono dos pobres. Lembra? Agora, recentemente, ele... os pobres, uma salva de palmas. Levanta aí, quero ver os meus pobres. Ele fala, os meus pobres, né, naquela missa. Que a gente até passou no Conexão KGB, o vídeo aqui, muito engraçado. Passamos mal de rir. Então tinha o Dom Helder, que era o dono dos pobres do Brasil. E depois ele
passou a herança dele pro Betinho. O Betinho virou o dono dos pobres do Brasil. Depois teve uma geração de ONGs, né? Assim, os pobres ficaram meio desheredados, assim, né? Meio sem pai, né? Ficaram sendo jogados de um lado para o outro, né? Na mão de ONGs. Aí agora apareceu, agora não, né? Já há muito tempo apareceu o Júlio Lancelotti, que virou o dono dos pobres do Brasil. E, então, sempre que a esquerda tem alguma coisa, ela vai lá e mostra. Fala, não, mas aqui, nós que cuidamos dos pobres. Está aqui ó, a nossa escritura, né, de que nós temos os pobres. Então, é isso. Né? Assim, ele é um garoto propaganda da esquerda, então a esquerda inteira vai se juntar para blindar a imagem do Júlio Lancelotti. Né? E eu acredito que vai ter uma operação abafa de novo. Da mesma maneira como foi abafado lá atrás, né, eu acho que vai ter uma operação abafa agora. Vamos investigar, talvez a Diocese até dê uma afastada nele. Né? E esse negócio vai morrer e vai aparecer ali e falar, não, mas foi consensual, tá certo, foi um erro, mas também não teve nada demais, não tem nada para olhar aí e sai andando. Eu acho que é isso que vai acontecer. Bom, do nada, alguns vereadores, alguns parlamentares já tiraram o apoio, né? Sim. Do nada. Mas agora, depois dessa matéria da Oeste, com a perícia que foi feita, porque todo o negócio por que o vídeo voltou? É porque ele foi periciado, né, e a perícia diz que é, de fato, o Júlio Lancelotti. E nenhuma outra perícia foi feita para dizer o contrário, né? Então... o pessoal, acho que da Carta Capital, sei lá, uma dessas revistas que disse, até contratou um cara lá da computação, o seu Zé, da computação, para periciar o vídeo. Mas o cara não é perito, ele não tem curso de perícia, ele não atuou como perito. Então, assim, o cara não sabe nada, né? Envolvendo perícia. Então já lançaram uma contra-perícia. Já tinha, na época ali já tinha. Certo. E agora, assim, são peritos, né, que só trabalham com isso, etc. Já fizeram várias perícias, né, inclusive contratado pela própria imprensa para fazer perícias de outras coisas e tal. Mas aí tem que ser, se for investigado, né, se abrir a CPI, a própria CPI pode pedir daí um laudo técnico, né, a peritos da própria polícia, etc., para ver. Né. Assim, quem vê o vídeo não fica lá com muita dúvida, né, na verdade, sobre o que está acontecendo ali, sobre, né, que é o padre Júlio Lancelotti, assim, você não fica com muita dúvida. Né. Mas agora a perícia confirmou, né. Assim, é uma história de merda. Assim, eu sinceramente não sei como a Damares aguenta esse tipo de coisa. Nossa! A gente ia lá pro ministério, sempre que eu ia para Brasília, eu ia lá visitar. Né? E ela contava umas histórias assim, escabrosas. Né? Que esse negócio do padre Lancelotti, assim, não é fichinha. Né? Mas ela tem experiência. Fala assim, parece que é fichinha, mas quando você começa a cavucar, né? Cada enxadada uma minhoca, né? Sim. Entendeu? Então, vamos ver qual vai ser a repercussão desse negócio, né? Mas assim, é a esquerda, né? A esquerda é isso.